Salve pessoal do canal aqui da Associação Nova Roma. Temos mais uma pílula vermelha, né? Como sempre, trazemos as nossas pílulas vermelhas para vocês da nossa augusta e nobilíssima audiência. Não se preocupem, inclusive, em relação às pílulas vermelhas do canal antigo. Todas, ou praticamente todas, estão salvas. E estão sendo upadas em outros sites, mas eu até já dei uma orientação no sentido da gente abrir também um arquivo de materiais antigos num canal do YouTube, né? Num outro canal do YouTube. Separando, até para separar as eras, né? As fases aqui das nossas atividades. Mas enfim, pílula vermelha. E hoje a pílula vermelha envolve em alguma medida, em algum grau, uma revelação fruto de uma análise estratégica somada com informações privilegiadas e insight mesmo, intuição. Em relação ao quê? Em relação à estratégia israelense pós-Gaza. Mas aqui eu não estou me referindo especificamente à geopolítica, ou seja, não estou me referindo à estratégia israelense no Oriente Médio, em relação ao Irã, em relação à causa palestina, né, em relação à Palestina enquanto tal, em relação à Síria e por aí vai. A gente sabe que existem fortes indícios de que vai começar um conflito, um novo conflito entre Israel e Irã nos próximos meses, talvez ano que vem, não sabemos exatamente. E claro, outros eventos, outros fatos internacionais podem interromper essa tendência, mas é uma tendência, é um padrão, as coisas caminham nesse sentido. Mas não é disso que eu estou falando aqui. Eu não estou falando dessa questão geopolítica no Oriente Médio, por exemplo. Me refiro à estratégia de Israel aqui no Brasil, na Europa, na América do Norte, na Argentina, na Rússia, em todos os lugares do mundo em que, Israel possa tentar empreender um determinado tipo específico de atuação. Em alguns países há maior viabilidade para isso, em outros países há menor viabilidade para isso. Mas isso o quê? Tá, vamos lá. E vamos por partes, né? Bem, primeira coisa que chama a atenção no pós-conflito Israel-Gaza, né? Pelo menos após essa fase do conflito Israel-Gaza, a primeira coisa que chama a atenção é o fato de que o Hamas está nas ruas, tomando o controle da situação e consolidando poder. Ao longo dos últimos anos, por conta até das próprias dificuldades logísticas e de atuação do Hamas, né, de gerenciamento de Gaza pelo Hamas, surgiram grupos criminosos, grupos terroristas, grupos rivais e por aí vai. Muitos desses grupos ligados à Al-Qaeda e ou ao ISIS, ou ligados mais diretamente a Israel, ou simplesmente grupos criminosos mesmo controlando a distribuição de ajuda humanitária e por aí vai. Isso estava acontecendo em vários pontos, em várias partes da faixa de Gaza, precisamente pela ausência do Hamas, que obviamente recuou para túneis, né, e para outros tipos de fortificações, casamatas, lugares protegidos, etc., para travar uma guerra de guerrilha urbana contra as forças militares israelenses. Isso deixa um vácuo de poder. Esse vácuo de poder, especialmente num contexto de conflito, é preenchido por outros grupos armados, que, como eu falei, podem ser grupos criminosos, grupos políticos rivais, grupos terroristas, etc. Só que ao longo dos últimos 3 dias, desde que o cessar-fogo foi confirmado, o Hamas está esmagando esses grupos e liquidando os seus membros. Vários vídeos de execuções públicas, inclusive, já apareceram na internet. Vídeos de membros desses grupos sendo eliminados depois de um julgamento em que eu tenho certeza
foi dado ali, foi garantido o contraditório, ampla defesa e o devido processo legal, esses criminosos, terroristas e rivais do Hamas estão sendo liquidados para que o Hamas consolide o seu poder e o seu controle na faixa de Gaza. Isso é uma demonstração de que o poder do Hamas perdura, de que o Hamas aparentemente nem mesmo saiu tão enfraquecido assim. É claro que houve perdas significativas, uma destruição parcial até da estrutura hierárquica, mas a gente vê a reposição das figuras de liderança, e no que concerne às bases, a gente poderia dizer que a base vem forte, né? Não faltam órfãos na faixa de Gaza para entrar para o Hamas. E agora, pelo menos por um tempo, eles aparentemente terão tranquilidade para treinar os seus quadros, ok? Portanto, a gente observou isso em relação ao Hamas, né? E aí, a gente pode fazer um salto para analisar uma outra coisa antes de retornar à conclusão a qual queremos chegar. Uma outra coisa que a gente percebe é o seguinte. Bem, como eu já escrevi por texto, não gravei vídeo sobre isso, mas eu escrevi por texto, não faz... Eu até poderia gravar um vídeo sobre isso, mas enfim, talvez eu não faça isso. Agora que já passou um pouquinho, talvez eu não faça. Escrevi num texto que o Hamas venceu Israel, né, de que a vitória nesse conflito coube ao Hamas, e nesse texto eu explico que a definição de vencedor e de perdedor num conflito não depende de número de mortos, não depende de quantos milhões de dólares foram destruídos, nenhuma balela quantitativista desse tipo. A questão sobre quem venceu uma guerra só pode ser decidida com base numa análise de qual dos lados alcançou os seus objetivos ou alcançou mais objetivos durante o conflito. Então você analisa quais que eram os objetivos de cada um dos lados. Esses objetivos não são necessariamente simétricos, né? Eles não são necessariamente equivalentes. Um lado pode, por exemplo, ter mais objetivos que o outro. Os objetivos podem ser completamente diferentes, né? Um país pode querer derrubar o governo do outro país, e o segundo país em questão pode ter como objetivo, única e exclusivamente, se defender e garantir que o seu governo não caia. Então o primeiro país matou 1 milhão de membros do segundo país. O segundo país matou apenas 10 mil membros do outro país. Mas o governo do país 2 permanece de pé. Quem venceu a guerra? Foi o país 2. É assim que se analisa essa questão, tá? Então, só resumidamente ali a argumentação que eu usei. Eu não vou falar quais são os objetivos do Hamas, quais eram os objetivos de Israel e por aí vai. O pessoal pode ler o texto à vontade, né? Integrem-se entre diferentes redes sociais para acompanhar o meu conteúdo. Eu posto determinadas coisas no Facebook, posto determinadas coisas no Telegram, posto determinadas coisas no X, faço coisas aqui no canal, né? Então estejam aí me acompanhando nas redes sociais. Tem coisa que vai só pro site da Nova Resistência, etc. Então, sabemos que Israel perdeu a guerra. Israel perdeu a guerra. Isso foi dito, inclusive, em jornais israelenses. Tá? Eu comento sobre isso nesse texto que eu mencionei. Mas, dos elementos que indicam uma derrota de Israel, talvez aquilo que seja mais sentido seja a perda de credibilidade, de respeitabilidade, de renome de Israel junto aos governos do mundo e junto às sociedades civis desses governos, junto às populações dos vários governos de todo o mundo. O pessoal mais cascudo, mais malicioso aqui, sabe muito bem que nunca antes na história desse planeta, pelo menos ao longo aí das últimas décadas, houve tamanha consciência em relação
ao sionismo, em relação a Israel, em relação a determinados temas messiânicos e escatológicos, e por aí vai. Nunca houve tamanha consciência em relação a esse elemento. Existem posts no X, por exemplo, que pegam ali milhares de likes falando coisas que poucos anos atrás seriam consideradas antissemitas, né? E não despertariam a concordância de ninguém, exceto pessoas ali que por motivos ideológicos têm uma posição mais dura em relação a Israel, em relação ao sionismo e por aí vai. Ou seja, só o pessoal de bolhas, né? De bolhas político-ideológicas, concordaria com determinados posts que estão aparecendo em redes sociais. E hoje em dia esses posts estão pegando milhares de likes, tá? Dezenas de milhares, centenas de milhares de visualizações. Isso é muito peculiar, é muito particular e representa precisamente esse colapso, é um indício, é um sinal desse colapso das narrativas hegemônicas do sionismo. Aquelas narrativas utilizadas pelo sionismo fora de Israel para impor a sua vontade, para impor a sua percepção de mundo, né? Enfim, para impor as suas narrativas com o objetivo de angariar apoio e simpatia dos povos do mundo para os desígnios futuros do Estado de Israel. Israel sempre teve uma política muito específica de propaganda e desinformação, né? Propaganda, desinformação, contra-informação, que é aquilo que a gente chama de Hasbará. Hasbará é tanto a doutrina quanto a estratégia de desinformação do Estado de Israel. Quando falam, por exemplo, vamos supor, quando morre alguém, né, algum palestino, e aí subitamente aparece um monte de gente falando esse cara que morreu era terrorista, né? Nenhuma evidência de que era terrorista. Um monte de contas. Esse cara aí morreu, era terrorista, etc, etc, etc. Isso aí é a Hasbará. A Hasbará, em parte ela é centralizada, em parte ela é descentralizada. Existem mais ou menos duas Hasbarás, por assim dizer. Existe uma que é conduzida pelos serviços de inteligência do Estado de Israel, de maneira centralizada, que entrega narrativas para influenciadores, e existe uma Hasbará descentralizada, que é aquela que é feita de maneira espontânea e autônoma pelos agentes israelenses nos vários países, tá? Mas, se o resultado é que milhares de... Na verdade, se a gente está falando ao redor do mundo, milhões de pessoas estão fazendo, às vezes, até piadinhas sobre... piadinhas politicamente incorretas, se milhões de pessoas estão considerando, por exemplo, que aquilo que foi feito com os palestinos nos últimos 2 anos foi pior do que aquilo que os judeus sofreram durante a Segunda Guerra Mundial, sendo que a Hasbará nos diz que o pior e maior genocídio, a maior atrocidade da história humana foi, né, teria sido o Holocausto dos judeus na Segunda Guerra Mundial. É isso que nos diz a Hasbará. É isso que nos diz um dos mitos fundantes do Estado de Israel e um dos motores do sionismo hoje, né? A narrativa do Holocausto, tá? Se milhões de pessoas ou não acreditam mais nessa narrativa por causa das reiteradas descobertas de mentiras israelenses ao longo dos últimos 2 anos, ou se mesmo acreditando, milhões de pessoas consideram que isso que aconteceu, apesar de terrível, apesar de grave, existem coisas piores que aconteceram na história, né, e incluindo aí o genocídio palestino, então a Hasbará foi derrotada. Nos últimos 2 anos, a Hasbará encarou
uma imensa derrota, ok? É aí que entra a análise, a percepção, a previsão de qual é a estratégia israelense, a estratégia sionista para os próximos meses, os próximos anos, fora de Israel, especificamente voltada aí para as Américas e Europa. A gente já começou a ver. Vocês que estão em redes sociais, especialmente o X, o que vocês notaram nas últimas 48 horas? Diferentes contas gringas de vários países e brasileiras repetindo exatamente as mesmas narrativas em uma imensa sincronia, né? Em uma imensa sincronia. Por exemplo, a narrativa de que o Hamas matou todas as prisioneiras mulheres. É falso. Houve 6, 7 ou 8 libertações de prisioneiras mulheres, prisioneiras israelenses, mulheres que estavam com o Hamas. Né? Alguns casos até famosos. Tem aquela moça que teve que fazer, entre aspas, né, uma rinoplastia, porque a autoestima dela ficou abalada com o fato de que nenhum homem do Hamas se interessou por ela, quis saber dela, né? Então, é uma matéria famosa disso daí, né? Que o psiquiatra, psicólogo, sei lá, dela recomendou uma rinoplastia para ela recuperar a autoestima depois do trauma que foi não ser assediada pelos membros do Hamas, né? Ai, ai. Então, assim, foram 92 mulheres capturadas como prisioneiras de guerra, pelo Hamas, do 7 de outubro em diante. Né? No 7 de outubro, particularmente, 7 e 8 de outubro, óbvio. Dessas 92 mulheres, 9 faleceram em cativeiro, né? Infelizmente. A maioria delas, daquilo que se sabe, por causa dos bombardeios israelenses. Né? A maioria delas por causa dos bombardeios israelenses. Todas as outras foram soltas. Ou seja, 89, né? Minto, né? Eu falei 92. 83, né? 83 prisioneiras israelenses foram soltas pelo Hamas, foram libertadas pelo Hamas. Desde 2023 mesmo, em 2023, acho que em novembro ou dezembro, já houve as primeiras trocas ou libertações de prisioneiros, até agora, né? Enfim, até o início do ano, né? Se não me engano, as últimas libertações de prisioneiros mulheres foram no início do ano e desde janeiro o Hamas não tinha mais nenhuma mulher sob sua guarda, sob seu controle, né? Nenhuma mulher israelense, tá? Não obstante, várias contas brasileiras e estrangeiras repetindo a mesma narrativa. É um fato que algumas dessas contas simplesmente pegam conteúdo de outras contas porque viram que gerou likes e reproduzem, né? Ou traduzem da gringa e por aí vai. Mas algo assim tão uníssono e simultâneo certamente é centralizado. Né? Eu não vou ainda tirar aqui as conclusões em relação a isso. Vou apontar para uma outra coisa. No mês passado, o Ministério Público fez uma denúncia contra o Rui Costa Pimenta por antissemitismo. Né? Me parece que isso é verdade. Depois, se alguém do PCO assistir esse vídeo, me corrija se eu estiver enganado. Mas houve uma denúncia recente do Ministério Público contra o Rui Costa Pimenta por antissemitismo. E no 7 de outubro agora, 7, 8 de outubro, o Ministério Público denunciou, né, aquele idiota do Breno Altman, também por antissemitismo. Os dois foram denunciados recentemente. Tá?
obviamente seria, né, importante, interessante investigar as conexões dos procuradores em questão, até porque nos dois casos a polícia não indiciou nenhum dos dois, e ainda assim o Ministério Público ofereceu denúncia contra eles. O Ministério Público ofereceu denúncia contra eles, mesmo eles não tendo sido indiciados, tá? Pessoal, qual que é a conclusão, até para a gente se encaminhar aqui para o fechamento dessa pílula vermelha? Vou explicar para vocês qual que é a estratégia do Estado de Israel para o Brasil, para as Américas, para a Europa, nos próximos meses. Israel vai vir com tudo, com a Hasbará, para, tal como o Hamas está consolidando seu poder na faixa de Gaza, Israel, através, né, de uma nova Hasbará, consolidar as suas narrativas hegemônicas no mundo liberal democrático ocupado pelo sionismo, né, nas Américas e na Europa, principalmente a Europa Ocidental. Vai haver, já está havendo uma investida nesse sentido, investida essa que se baseia em dois princípios, né? Bombardear a esfera pública virtual com desinformação, como essa narrativa aí de que o Hamas matou todas as mulheres, narrativas, né, pontuais de sobreviventes, né, do cativeiro do Hamas. Esse é um princípio, bombardear isso. E eles estão usando mais dinheiro do que eles costumavam usar, porque só isso explica essa difusão, tantas contas postando e repostando as mesmas coisas. Então bombardear de desinformação a esfera pública virtual e tentar esmagar as principais vozes antisionistas de cada país através do lawfare, através da perseguição judicial ou outros meios, né, como o cancelamento, né, o disenfranchisement, né, por exemplo, tentativas de retirar o emprego dessas pessoas e por aí vai. Depende também do país, em determinado país, uma tática é mais viável ou outra tática é mais viável e por aí vai, né? Aquilo que a gente está vendo é, simultaneamente, uma onda propagandística que vocês terão que enfrentar, né? Que nós teremos que enfrentar, combatendo desinformação com contra-informação, a cada postagem, a cada comentário, enfim, bem como uma onda sem precedentes de perseguição contra os antisionistas. Essa aí é a estratégia dupla do Estado de Israel nas Américas e na Europa Ocidental. Para isso, eles vão contar com o apoio tanto dos Sayanim, né, infiltrados, bem como, no Brasil especialmente, com o apoio dos evangélicos, né, dos evangélicos neopentecostais sionistas, que se matariam pelo Estado de Israel, se matariam pelo Netanyahu, basicamente, né? Agora, não é garantido que essa estratégia vai funcionar, porque ela é também fruto de um desespero, que é o desespero do colapso da estrutura de influência organizada por Israel e pelo sionismo internacional desde a fundação, da própria fundação do Estado de Israel, né? Então, o Estado de Israel construiu uma malha de influência e de pressão no mundo da diplomacia internacional, no mundo das finanças, no mundo do jornalismo e da mídia em geral, e muito disso colapsou em 2 anos, ao longo dos últimos 2 anos, né? Essa é a principal derrota do Estado de Israel no conflito com Hamas. Por isso existe um desespero de tentar esmagar esse antisionismo ascendente, que já me parece ter se tornado parte
da cultura popular, entre os jovens pelo menos, de muitos países. Então eles querem tentar empurrar o gênio de volta para dentro da lâmpada, bem como reforçar pela repetição, pela infusão de dinheiro, pela injeção de dinheiro, as narrativas hegemônicas vendidas pelo sionismo em relação ao 7 de outubro de 2023, em relação a, enfim, todos os mitos, mentiras e desinformações difundidas pelo Estado de Israel e seus agentes ao redor do mundo ao longo aí das últimas décadas, né? Então o pessoal tem que ficar atento em relação a essa estratégia para saber enfrentar essa estratégia, né? E também se proteger em alguma medida. É isso, pessoal. Essa foi a Pílula Vermelha de hoje. Até a próxima.